Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Esse canal a gente criou para conversar sobre Jesus e também para conversar sobre a vida cristã. Semana passada a gente fez o nosso primeiro vídeo, mas a gente fez em alemão. E já que a gente fala três línguas, né, a gente pensou, por que não fazer também nas outras línguas que a gente conhece? Então, a gente vai fazer dois tópicos em um vídeo. A gente vai fazer o último tópico e o tópico de hoje. Pois é assim, nós somos bem novas nessa área e nós sabemos que é possível colocar subtítulos nos vídeos, só que com o tempo que nós temos agora é um pouco escasso. A gente decidiu simplesmente gravar 3 vídeos diferentes. Eu não sei o que na verdade é mais fácil. Talvez para descobrir como é que é feito e daí fazer ao mesmo tempo, colocar o subtítulo com tradução, ia Ah, levar muito mais tempo, eu acho, ia. porque a gente não É. sabe como fazer ainda. Mas em algum tempo nós vamos saber como fazer e precisamos decidir em que língua a gente vai fazer e daí fazer a tradução em subtítulos. Mas Então por tenha, enquanto, então tenha um pouco de paciência com a gente, tá bom? A gente é bem nova e tá fazendo três vídeos em três línguas bem diferentes. Então, paciência, por favor. Então, semana passada, a gente conversou sobre o amor de Jesus. E o tópico de hoje vai ser como receber esse amor. Então, nós vamos começar com o tópico da semana passada, né? sim. Do amor de Deus para nós. E a gente trabalhou com uns três versos. A gente gostaria de ler para vocês, né? O primeiro verso foi um verso que todo mundo conhece. Eu não acho que tem ninguém nesse mundo que não conhece esse verso. E é o João 3,16. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Você pode imaginar um amor tão grande? Conhece alguma família que estaria disposta de fazer um sacrifício, de dar a própria vida ou a vida do seu filho, para que o resto do mundo fosse salvo? Eu acho que só teve um homem, mas só que nem era pro mundo inteiro, era só para Deus, para sacrificar o filho dele, e foi Abraão. Deus queria testar a fé dele, né? Eu creio que sim. E falou: vai nessa montanha e sacrifica o seu único filho para mim. Então não foi nem pro mundo, foi para Deus. E aí no final Deus disse: não precisa, aqui tá um cordeiro que você pode sacrificar. Mas se você for parar bem para pensar, isso já era um reflexo do plano dele, do que ele queria fazer para a gente. Ele fez uma aliança de sangue com Abraão, É. e daí, a partir do momento que ele fez essa aliança de sangue com Abraão, isso significa que tudo que pertence a Deus pertence a Abraão, e tudo que pertence a Abraão pertence a Deus também. É. Então, Deus quis saber se Abraão estava disposto a entregar o próprio filho. Eu acho que já era tipo uma reflexão ou tipo um presságio do que ele faria no futuro, né? É. E, Porque Deus aí deu o filho dele próprio, pois é, né? isso é tão É grande. beyond, tão longe daquilo que eu posso esclarecer, porque como mãe, se eu pensar, eu lembro que quando eu li isso, esse versículo da Bíblia, eu chorei tanto, tanto, porque eu pensava, Deus, como é que pode existir um amor tão grande, tão grande? É. Se você me pedisse para sacrificar minha filha, eu ia pedir, falar, Senhor, não sacrifica ela, não, mata eu. Leva eu, que eu jamais teria, eu não sei. E, mas eu sei que tinha um sentido e tinha um propósito, porque quando Jesus se entregou para a gente, ele fez mais uma aliança. É. Nós não teríamos capacidade de entrar nessa aliança de novo, porque tudo que a gente tinha era fracasso. É. Não tinha nenhum entre nós que pudesse fazer esse sacrifício, nenhum animal que pudesse ser sacrificado para que a salvação entrasse em curso, sabe? É. Foi necessário que o Filho de Deus viesse para Puro.
puro, sem pecado, vivesse entre nós. Ele experimentou tudo que nós experimentamos sem Ele pecar. sabe o que é ser humano. Ele Exato. conhece. Ele conhece, O outro verso que a gente usou, e a minha mãe vai rir, porque ela acha bem fofo como eu sou tão apegada com esse verso. É o Lucas 12:7. Até os fios dos cabelos de vocês estão todos contados. Não tenha medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. E eu acho isso tão lindo. Porque imagina só quanto cabelão pessoas têm. E sabe, até gente que não tem tanto cabelo, eles têm mínimo uns 5.000 cabelos. Isso ainda é um fio de cabelo. fio de cabelo. E isso ainda é muito. 5.000 mínimo. E aí, sabe, eu perguntei pra uma médica e ela falou que perder por dia 100 cabelos, Sem fios de cabelo. fios de cabelos, é normal. Todo dia Deus sabe quantos cabelos você perdeu, quantos que estão na sua cabeça e quantos que estão nascendo. Eu acho isso bem impressionante e mostra que você é tão importante para Deus que até é importante para ele saber até quantos fios de cabelos você tem. Eu acho isso bem lindo. Isso deixa claro também que não escapa nenhum detalhe sobre nós. Ele, na verdade, é aquele que nos fez. Porque nós, ainda que nessa relação de família a gente gere filhos, nós não fazemos filhos. A gente gera filhos. A gente gera filhos, mas na verdade quem dá a vida e quem dá a personalidade, quem forma, eu acho que de nós vem só o DNA, o código de DNA e esse humano e coisa física, porque a alma e o espírito só Deus. E na verdade, cada espírito que ele mandou aqui para nós já estava formado com ele desde a eternidade, então ele nos conhece, é parte dele, na verdade, dele. Né? Então, a única coisa que a gente faz é o corpo, o resto vem de Jesus. Vem de Deus, vem de Deus. É maravilhoso. E o último verso para o tópico da semana passada é João 15:12. E isso para mim mostra que amor para Deus e para Jesus é bem importante, até com nós, sabe? Porque Jesus falou: o meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Então não é só pra gente amar Jesus e Deus, é para nós amarem uns aos outros como ele amou a gente. E ele amou a gente tanto que ele morreu para nós. Então eu acho isso bem lindo, porque para ele o amor é a coisa mais importante, porque ele poderia ter falado: o meu mandamento é seja obediente a mim. Você faz isso todo dia por mim, sei lá o que, mas ele falou: não, amem uns aos outros. Isso mostra que importante é amor, não só para ele, mas para nós. Porque eu gosto de imaginar como o mundo seria se nós realmente amássemos uns aos outros. Todo mundo no mundo. Eu acho que iria ser realmente um paradiso se fosse assim. Não haveria mais guerra. Não haveria mais morte. Não haveria bullying. Não haveria nenhum tipo de atentado contra a vida de ninguém. Ninguém iria ter roubo. Nem pensar em fazer aborto. Não iria ter roubo. As coisas seriam bem diferentes. Mas sabe o quê? Um dia vai acontecer. Um dia. E não está muito longe. Quando a gente estiver no céu, mas quando Jesus fala na terra como no céu, ele não fala isso porque seria legal, mas porque iria ser possível. Iria ser possível, mas só que para isso todo mundo iria ter que falar: tá bom, então a gente vai se amar um aos outros, a gente vai respeitar um ao outro, a gente vai ver que a gente consiga trabalhar bem junto, mas só que... Mas vamos ser bem honestos, nós não somos capazes disso. Não. Nem mesmo quando a gente está dentro da igreja, nem mesmo quando a gente está em Cristo, realmente. E ele sabia disso já desde o começo. Ele sabia, ele deu a vida dele por nós, mesmo sabendo
que nem todos nós iríamos fazer a escolha de aceitar esse sacrifício. E, além do mais, é processo. Isso significa, assim, que quando uma pessoa decide receber Jesus como Senhor e Salvador na vida, acontece algo com o nosso espírito. Nós, seres humanos, somos corpo, somos alma e somos espírito. Na verdade, eu sou um corpo, eu tenho uma alma e eu possuo um espírito. Cada um de nós. E no momento dessa regeneração, no momento que a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, o nosso espírito, ele sofre uma mudança, ele é regenerado, ele sai do estado de pecado, do estado de morte, do estado de dormir, e é acordado de novo para a vida. Isso acontece automaticamente. Mas a nossa alma, que é a fonte dos nossos desejos, que é a fonte da nossa vontade, que é a fonte da nossa sabedoria, que é onde está armazenado tudo que nós sabemos, tudo que nós... Na verdade, a nossa personalidade está na nossa alma. Né? A nossa alma é o que pensa, o corpo reage. Exatamente. Então, a alma, ela precisa ser renovada pelo conhecimento da palavra de Deus. Pela essa experiência de viver com Cristo, de caminhar junto com Ele, a alma vai sendo renovada. Isso é um processo que começa no momento da regeneração do Espírito, no momento da salvação. E esse processo, ele vai até o dia que nós vamos ver o Senhor face a face. E você é já a vida pulou, inteira. E você pulou para o tópico de hoje já com isso. E o tópico de hoje seria, ou é, ser nascido. Porque a gente acabou de falar, Deus amou a gente tanto e mandou o Filho para morrer para nós. E receber o amor de Deus é receber Jesus. E você acabou de falar que quando você recebe Jesus, você nasce de novo, sua alma e seu espírito o seu espírito é renovado e sua alma vai pelo processo de Santidade. Santidade. Ou de regeneração também, de transformação. Vai deixar de viver de acordo com os caminhos do mundo e passar a viver de acordo com os caminhos de Deus. E quando eu falo com caminhos do mundo, é porque o nosso corpo, ele é algo terreno, ele é formado pelas coisas aqui da terra e tem necessidades terrenas. E está escrito na Bíblia, eu não lembro aonde exatamente, que a carne, ela não se submete ao espírito. Não. Ela é o que é a natureza dela, sim. Porque e o corpo não é espírito. E por isso a alma, que está entre o corpo e entre o espírito, ela tem que batalhar. Tem que batalhar muito, muito para poder submeter ao espírito, porque a inclinação dela também é querer fazer o que o corpo quer. Mas agora você pode ler esse João 3, né, 7 a 8, porque é importante nascer de novo. Então, está escrito aqui: não te maravilheis, isso são palavras de Jesus, né? Ele mesmo está falando. Não te maravilheis de eu ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, e não sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E é bem maravilhoso nascer de novo. E em 2 Coríntios 5, verso 17, fala: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Então, você vira uma nova criatura quando você recebe Jesus na sua vida. Porque o seu espírito saiu daquele estado de morte, de dormência, acordou de novo para a vida. A sua natureza, que estava separada da natureza de Deus, volta a se unir à natureza de Deus, e esse é, na verdade, o novo nascimento. E eu gosto o que você falou nos últimos vídeos, é que nós todos somos criações de Deus, mas quando você recebe Jesus na sua vida, você passa a ser filho. Você passa a ser filho de Deus, filha de Deus. E aí você tem uma
uma conexão mais forte, porque o espírito nosso, ele vem de Deus. Uhum. Ele vem de Deus e Ele é o quando a sopro, gente né? acaba, foi assim quando Adão foi formado, né? Ele era só corpo, aí Deus soprou no corpo dele e deu vida, e com a vida veio a alma. Então esse espírito nosso, ele vem de Deus E ele vai retornar para e Deus. vai retornar a Deus. A alma é o que é seu realmente. O corpo é só dado para estar aqui, para mover aqui, para ficar aqui. Porque Até a morrer. terra Deus deu ao Filho dos Homens. Então, para poder ter autoridade aqui, você precisa ter um corpo. Exatamente. Isso é uma coisa bastante interessante também, porque Jesus falou assim, que o ladrão, quando ele vem, ele não entra pela porta, ele pula o aprisco das ovelhas. E isso daí ele estava descrevendo, foi o que Satanás fez. O Satanás foi lançado do céu, foi expulso do céu, e ele veio para aqui. Só que ele não tem um corpo. Para agir aqui na Terra, ele precisa que alguém se submeta a ele e queira fazer as vontades dele. Aí ele pode usar a inteligência dessa pessoa, o corpo dessa pessoa, a alma dessa pessoa para poder realizar as obras malignas dele, Exatamente. né? E assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo, Jesus, quando ele subiu, ele falou que ele envia o Espírito Santo dele para que esse viesse a nos orientar. Então, todo aquele que recebe Jesus como Filho de Deus, ele recebe uma porção do Espírito Santo também, que vai orientar. E o Espírito Santo ajuda muito nessa caminhada de formação da alma. Precisa do Espírito Santo para isso, para formar a alma, porque sem o Espírito Santo não vai dar certo. Não vai dar certo mesmo. Com o Espírito Santo ainda dá galho de vez em quando, né? Porque é por causa do corpo, né? Porque o corpo é fraco. E porque a alma também é um pouquinho sem vergonha. Pouco sem vergonha, sim. E também tem... Algumas vezes ela não quer resistir, né? E não é só isso. Tem vezes que você só tá cansado, né? Porque como minha mãe falou, é uma briga. Sua alma tá no espírito e tá no corpo ao mesmo tempo. E você quer viver no espírito, então tem que lutar contra o corpo. E tem vezes, até eu que eu falo, eu não quero mais. Eu não quero mais, não. Eu tô cansada, eu não quero, tá demais. Mas aí que é bom, porque aí você pode falar, ô Espírito Santo, ó, eu tô acabada, tá? Eu preciso de descansar, então você vem, por favor, me ajuda, me dá força, me dá o que eu preciso pra vencer, né? Porque da própria força não vai dar certo. E eu sei que o diabo gosta de mentir tanto, tipo, você. Isso até que nem é mentira. Você, de você próprio, não é forte o suficiente pra não pecar. Mas a verdade é que nem eu e nem você precisa ser forte o suficiente na nossa própria força. Porque a gente tem Deus. E mesmo quando a gente está fraco e acabado, como você acabou de falar, a palavra está dizendo, é na nossa fraqueza que a força dele se mostra. E isso não é, talvez seja um pouco confuso, mas não é o fato de você fazer as coisas perfeitas, não é o fato de sempre estar acertando e fazer tudo certo. A gente nem consegue fazer isso. É o fato de você depender dele, de você saber que você não consegue fazer você mesmo, que mesmo que você tente com todas as suas forças, você não vai cair, você vai cair, você vai falhar, porque a gente está presa aqui. Mas aí está o Espírito Santo, que ele se torna forte na nossa fraqueza quando nós somos dependentes dele. Quando a gente está com essa conexão tão forte que fala, olha, na verdade eu preferia fazer aquilo e eu sei que isso não está de acordo com a tua palavra. E agora, Senhor, eu não tenho força para me ajuda a resistir. E aí clama a palavra do Senhor e fica forte. E aí a graça vem, e aí, por isso, graças a Deus, a palavra está dizendo também que todas as manhãs as misericórdias dele se renovam sobre as nossas vidas. Todas as manhãs. Porque a gente precisa. Por isso. Se não fosse isso, estaríamos, todos nós estaríamos perdidos. Mas isso é uma boa coisa para ir pro último verso, que é em 1 João 5,4. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Porque quando Jesus morreu pra gente, ele morreu para vencer contra a morte
contra o pecado e contra o diabo. E recebendo Jesus na nossa vida, essa vitória que ele venceu na cruz, é nossa também. Porque é verdade, a gente não é forte o suficiente para falar não pro pecado. Um bom exemplo foi eu. Eu parei de fumar uns 2 meses atrás. E eu fumei de 12 anos até 2 meses atrás. Agora eu tô com 25, então isso iria ser uns 13 anos. E eu pensando em parar de fumar, eu pensei, eu não vou conseguir isso. Eu não vou conseguir, não. É tão longo e agora fazer o quê, né? E aí eu teve um sonho e eu recebi isso como uma mensagem de Deus que agora é tempo de parar. E eu não vou mentir, os primeiros 3 dias foi um horror. Pergunta pra ela. Ela me ligou cada 1 hora, cada 2 horas, e tudo bem? Não, não, eu não tô bem, não. Mas toda vez eu pensei, ó, Jesus, você venceu sobre a morte, você venceu sobre o pecado, e eu sei que você não gosta quando eu fumo, então me dá a força pra eu não fumar. Porque você falou pra eu parar, mas eu não consigo fazer isso sozinha, então me dá a força. E a coisa foi que normalmente parar e ficar livre dura 1 mês. Um mês longo é tudo super mal e você tá com suas emoções pra cima e pra baixo, sabe? E pra mim foi só 3 dias. Foi 3 dias, depois do quarto dia a vontade tava lá, mas não foi tão mal assim. Agora, depois de 2 semanas, eu já tava no ponto tipo, tá bom, parou. Glória a Deus. Eu não preciso, eu não quero. Agora, 2 meses depois, eu tô aqui, alguém fuma na minha frente. Eu estou bem agradecida a Deus porque você tomou essa decisão e você manteve. E você percebeu que quando a gente pensa em fazer algo para Deus ou fazer alguma coisa porque a gente ama e quer obedecer, Ele ajuda. e não é uma decisão que você tem que tomar agora e isso vai resolver a coisa para sempre. É um dia de cada vez. É. Todos os dias você tem que decidir. Hoje eu vou ficar firme. Hoje eu vou ficar firme. Hoje eu vou ficar firme. Cada hora, na verdade. Cada hora. Nessa, Verdade. eu consegui até aqui me ajudou o Senhor e jamais vai me desamparar. Senhor, dá-me força para a próxima hora. Por isso. E aí, baby steps. Passos de bebês até que se consiga. Mas o Espírito Santo, ele não vai se forçar sobre você. Ele vai te ajudar. Se você E pedir vai ajuda, ele vem. se pedir ajuda e ele vai fazer no seu tempo. No seu tempo, do jeito que você precisa. Se você é forte o suficiente para ir de vez, aí vai de vez. Se não, vai devagarinho, passo a passo, Mas você pouquinho conhece a alguém que é pouquinho. forte o suficiente? Ó, eu conheci gente que fumou bem longo, eles receberam Jesus e a vontade parou imediatamente, eles nunca mais fumaram. Tem gente realmente que eu conheci que foi super rápido. Ah, mas você acha que isso é uma parte da pessoa ou, ou é uma graça que o Senhor deu? Acho que é uma graça. E eu também acho que tem bastante a ver com personalidade. Porque, como você fala, eu sou osso duro de roer, né? Então eu preciso de mais tempo para aceitar. Aí para falar, tá bom, agora que eu aceitei, eu vou fazer o processo e é ficar no processo. Eu acho que também tem bastante a ver com personalidade. Por isso, mas só que com pessoas que falam, mas precisa ser rápido, porque senão eu vou perder tempo, você não é tão forte para falar que você pode perder tempo de Deus ou pode manipular. E a nossa força, na verdade, é ser dependente dele. É caminhar junto com ele. Na hora que ele dizer vai, vai. Na hora que ele dizer fica, fica. Na hora que ele dizer espera, espera. Por isso. E esperar é bem importante. Isso é uma coisa que sua vida inteira você precisa fazer, esperar. Eu acho que para mim ele fala mais espera do que vai ou para. Fala pra eu esperar mais do que tudo. Eu penso, né, eu não quero, não. Eu não quero esperar, não, mas preciso esperar, né? Mas é melhor esperar do que correr na frente dele, porque a encrenca daí é maior. Encrenca maior e it's not worth it.
Mas tá bom. Esse foi o nosso segundo tópico. 24 minutos, mas nossa. Yeah. 2 vídeos em um. A gente conseguiu. Em 24 minutos. Mas tem uma parte bem importante que eu ainda queria comunicar com vocês e nós estávamos falando, né, o que é nascer de novo e como a gente faz para receber Jesus. Isso é uma coisa bem simples, é uma oração bem simples que até uma criancinha de 3 anos pode fazer. E se você estiver disposta e quiser fazer essa decisão agora de receber Jesus no seu coração, só repete essa oração comigo, porque está escrito em Romanos 10, 9 e 10, porque com a boca se confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, dentro dessa pequena oração que eu vou agora falar para você, ela contém todas essas coisas. Você vai estar confessando e você vai estar reconhecendo, né? Repete assim comigo, querido Jesus. Eu creio que você é o Filho de Deus e que você morreu por mim. Quero te pedir perdão por todos os meus erros e pecados, por todas as coisas que eu fiz que são contrárias à sua natureza e à sua vontade. Convido-te que entre em meu coração e venha fazer parte da minha vida. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a caminhar esse novo caminho contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a gente vai fazer vídeo assim uma vez na semana. Sim. E então, até lá, até a próxima semana. Deus abençoe vocês. Dê uma semana abençoada também. E até a próxima. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau.